ouvir agora a nossa professora do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco, a doutora Cristina Raposo. Doutora Cristina, a senhora tem os 5 minutos mais 2 e alguma tolerância, porque a senhora realmente foi a primeira a chegar e praticamente não é a última a falar, mas é quase a última. A senhora tem toda a tolerância nossa. Boa tarde, ou quase boa noite a todos. Lembrando que os últimos serão sempre os primeiros. Nesse momento, antes de falar, eu vim falar de números, mas eu queria fazer 2 observações. Essa pandemia trouxe para a sociedade, escancarou, como a gente pode dizer, a diferença das escolas públicas e das escolas privadas. Isso é real, né? Então, pensando em retorno, a gente sabe que escola privada tem uma condição muito diferente da escola pública, né? O Amazonas voltou à escola privada primeiro, com todo o protocolo sendo fiscalizado, e depois veio, um mês depois, a abertura das escolas públicas, né? O estudante, bem preocupado aí com o Enem, disse: se a escola privada voltar e a escola pública não voltar, nós seremos ainda mais prejudicados. Lembrando a ele que isso é verdade parcialmente, porque para as universidades públicas, os estudantes de escola pública, eles entram com vagas específicas para estudantes de escola pública. Eles não concorrem com os estudantes das escolas privadas. Então, isso aí é uma preocupação que, teoricamente, a gente pode deixar de lado, né? Então, voltando a falar dos riscos, quando o secretário de Saúde falou: olha, não teremos risco zero. Qual é o momento bom de voltar? No risco zero. E o risco zero só acontecerá com a vacina. E isso não vai ser esse ano, nós já sabemos. Então, hoje, qual a situação que nos leva a ter a certeza de que estamos no momento certo, né? Então, eu queria levantar alguns números para mostrar que realmente o estado de Pernambuco está melhorando em vários indicadores, que a cidade do Recife também, mas que lembremos que o estado ele é muito diferente. A realidade da região metropolitana é muito diferente do Agreste, que é muito diferente do Sertão. Então, a decisão sobre a volta em função dos riscos tem que levar em consideração a diversidade de situação no nosso estado. Isso é uma coisa real, né? Então, alguns indicadores que são bastante importantes, divulgados na mídia, por exemplo, a taxa de ocupação das enfermarias, baixando, estabilizando no nível baixo, a taxa de ocupação das UTIs também estabilizando no nível baixo. Mas vamos lembrar, por exemplo, o que está acontecendo com os casos. Vocês veem na mídia sempre a análise sobre a média móvel, exatamente para tirar aqueles picos tanto do alto quanto do baixo, né? No caso de Pernambuco, essa média móvel nos últimos 7 dias está variando entre 1.000 e 1.400 novos casos diários. É uma coisa muito elevada, está estável no nível elevado. No caso de Recife, essa média móvel de novos casos varia entre 150 e 230 por dia. Mais ou menos estável também, mas ainda alto. Quando a gente vai para os óbitos, a gente fica mais feliz, porque o nível da taxa de crescimento dos óbitos tem diminuído. Então, um conjunto de professores de estatística do Castro Lab, eles andam acompanhando esse indicador, que é a mortalidade, usando uma técnica que se chama o gráfico de Schwartz. E nessa técnica, eles modelaram a taxa de crescimento dos óbitos, mostrando que nos últimos quase 30 dias, essa taxa de crescimento é muito baixa, em torno de 0,36% ao dia. Então, os óbitos em Recife estão de 6 a 7 por dia, a média móvel. E no caso de Pernambuco, de 33 a 41. Então, pelos indicadores, nós estamos numa situação melhor do que estávamos há um mês atrás, há 2 meses atrás, mas isso não nos dá a certeza de que temos baixo risco e por conta disso, possamos defender que pode voltar às aulas, que os riscos estão controlados. Isso não é verdade, tá? Considerando que as escolas privadas
tem condição de atender todos os requisitos do protocolo, a gente podia resumir todas aquelas exigências em 3 coisas: distanciamento social, o uso de máscara e lavar as mãos constantemente com água ou sabão, álcool gel. Será que as nossas escolas, tantas as públicas quanto as particulares, elas vão conseguir confirmar que isso está acontecendo? Eu acho difícil. Agora, antes de terminar, eu queria dar a minha opinião. Eu acho que o prejuízo do processo educacional é real. E a gente só vai ter noção dele no próximo ano. Em vários indicadores, como, por exemplo, o que o secretário falou, que é a evasão escolar. Sabemos disso. O aprendizado também é questionável nesse sistema atual. Mas, considerando tudo isso, e considerando a dificuldade de crianças pequenas, por exemplo, manter distanciamento, ou não ficar com a máscara todo o tempo, isso é uma coisa um pouco difícil de a gente acreditar que vai acontecer. Mas as crianças, os jovens de 18 anos, que estão lá no final do ensino médio, esses a gente pode imaginar que eles vão se preocupar mais, vai ser mais fácil esse controle. Então, não é a opinião do meu departamento de estatística, mas é a minha opinião, que se a gente tiver que ter uma volta gradativa, que comece pelos alunos do 3º ano do ensino médio e discuta a questão da diferença de condições entre a escola pública e a escola particular. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora. Muito esclarecedor a palavra da senhora. Eu queria agora passar a palavra para o representante do movimento Juntos pela Educação, Daniel Marques. Olá, está me escutando? Estou eu. Muito bem, muito bem. Ok. Gostaria aqui de dar boa tarde aí a todos e todas, né, agradecer aí ao presidente Romário Dias, né, ao vice-presidente da comissão, que foi quem acatou a nossa solicitação e fez o requerimento aí junto à comissão, tá certo? Então, fazer o nosso agradecimento aqui e agradecer a toda a comissão que aprovou por unanimidade esse requerimento do deputado Paulo Dutra, né? E foi um pedido do Juntos pela Educação que nós fizemos. E aqui saudar a todos e todas os sindicalistas a partir do presidente do Simpo, Elton, né? E aos demais através do professor Arthur, né? Que foi meu professor, inclusive, na Universidade Rural, né? Mas eu queria aqui entrar aqui no debate com relação a essa questão que diz respeito a que todas as pesquisas, todos os números, tudo está sendo colocado como sendo uma possibilidade da gente participar, né? Da gente participar de ter digamos assim, a volta às aulas como sendo uma realidade que nas escolas particulares está resolvida. Eu escutei aqui atentamente o secretário André Longo, e ele disse claramente que precisa da confirmação de que os casos de fato cheguem num nível que seja mais baixo, que não tem segurança exatamente. Mas eu queria aqui dizer outra coisa, é que mesmo nas escolas particulares não existe essa segurança. Eu queria dizer aqui que essas escolas particulares que estão sendo dito que está tudo preparado, mas agora o Diniz diz que não estão todas, é porque a realidade é a seguinte, gente. Nós temos uma realidade que 80% dessas escolas estão... 80% dessas escolas... 80% dessas escolas estão hoje
na periferia, 80% das escolas particulares. São escolas pequenas que tiveram dificuldades agora durante a pandemia de várias coisas. Então, sabemos que não é simples. As escolas continuem fechadas. Nós fizemos, gente, um abaixo-assinado que tem hoje 200 mil assinaturas. O nome do nosso abaixo-assinado é Escolas Fechadas Salvam Vidas. São 200 mil pessoas dizendo que as escolas precisam continuar fechadas. Nós precisamos dizer que essas escolas pequenas não têm estrutura. Não têm estrutura. Por que não tem estrutura? Porque nós sabemos que elas estão em localidades que falta água, que tem problema. E todo mundo sabe disso. Abrir as escolas particulares apenas aumenta a desigualdade em relação à escola pública. Eu queria aqui lembrar a fala, inclusive, da professora Ana Brito, que disse na reunião lá do TCE que 15% dos casos de gravidade da Covid em Pernambuco foram de jovens entre jovens e crianças até 19 anos. Até 19 anos. Nós fizemos uma discussão e a nossa discussão chega ao seguinte: nós precisamos manter as escolas fechadas. Mas mais do que isso, todos os números apontam para existir um contágio maior. Queria aqui dizer que o governo do Estado está fazendo de forma correta a manutenção das escolas fechadas, que tomou a decisão correta em fechar as escolas. E precisa continuar assim. Não dá para a gente imaginar a escola como sendo o depósito de criança, onde precisa colocar as crianças lá. Nós precisamos garantir que a escola seja um lugar de aprendizado. É verdade que existe o prejuízo? É verdade. Mas mais prejuízo vai ser a gente abrir essas escolas e ter que voltar. Vejam, dizem que está tudo lindo e maravilhoso para as escolas particulares. Mas, por exemplo, e eu queria que isso fosse discutido, as escolas particulares estão pedindo um termo, que os professores assinem um termo se responsabilizando pelo seu próprio contágio e o contágio dos seus. Eu espero que isso também não venha fazer com relação aos pais, porque eu também sou pai. Eu sou pai na escola particular e eu não vou assinar um termo onde eu vou dizer que minha filha pode vir a óbito porque eu estou assumindo a responsabilidade. Nós precisamos ter muita responsabilidade nisso. Então, nós não podemos, nesse momento, senhor presidente, garantir, deixar que as escolas sejam abertas e levar a um retrocesso. Como foi dito aqui, ônibus, todos os estudantes e professores, a maioria esmagadora, seja da escola pública, seja do setor privado, vai pegar transporte público para chegar nas escolas. Não existe outro meio. A grande maioria. Então, nós estamos falando, só para eu concluir aqui o raciocínio, nós estamos falando de uma situação em que não dá para a gente depois, o professor, ser responsabilizado. Como foi dito aqui, criança não vai ficar 4 horas com a máscara. As crianças não vão ficar com as máscaras e, mais ainda, é um lugar de socialização. Como é que essa criança vai chegar lá e não vai abraçar o coleguinha? Como é que vai ser isso? Aí a culpa vai ser de quem? Se houver a transmissão? Do professor? Do funcionário? De quem? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos garantir que as escolas permaneçam fechadas. Não é o momento de voltar. O momento de voltar é no risco zero, como apontou o doutor André Longo. Nós não podemos, hoje, ter isso como aconteceu em Manaus. Nós precisamos garantir, como está em BH, como está sendo feito aqui mesmo, em Pojuca, é de que, se não tem segurança, nós vamos estender para o ano que vem. Tá certo? Os professores sofrem de comorbidades, senhor presidente. Estou terminando aqui. Os professores sofrem de comorbidades. Hipertensão, quem é professor aqui da rede municipal de Recife, de qualquer lugar, sabe. Hipertensão, diabetes, a idade elevada, todo o grupo de risco está entre os professores. Nós sabemos disso.
E por isso que nós acreditamos que o contágio de pais, de alunos e de professores não deve ser uma coisa que a gente aposte que venha a acontecer para depois a gente tomar decisão, como foi dito aqui antes. Gostaria de agradecer aqui novamente. Obrigado pelo espaço. Eu quero agradecer a Daniel Marques pelas suas colocações, muito prudentes. E eu queria passar a palavra agora ao último dos convidados, a coordenadora do Fórum Estadual de Educação, Márcia Ângela. A senhora tem 5 minutos, com 2, e alguma tolerância, porque é a última. A última são as primeiras. Tá bom. Ô, Mário. Então, eu gostaria inicialmente, né, de agradecer o convite, de saudar o presidente por essa oportunidade. Também queria saudar os deputados e deputadas aqui, nas pessoas do deputado Paulo Dutra, Tereza Leitão, também os sindicalistas aqui que participam dessa audiência, em nome de Fernando Melo, do estudante Evandro, do Conselho Estadual de Educação, e, enfim, a todos. E tentarei obedecer exatamente esses minutos, então colocando o seguinte: primeiro, o que eu percebo, e estou falando aqui pelo Fórum Estadual de Educação, é de que só podemos retornar às escolas com a segurança sanitária explícita, pelas autoridades sanitárias assumirem essa responsabilidade. Então, de começo é isso, por conta do princípio de defesa à vida. A vida está acima de tudo. E depois o direito à educação, de qualidade. Então, esse direito terá que ser assegurado, mesmo nesse momento de pandemia. E aí eu entendo que aqui no estado de Pernambuco nós estamos também com um tipo de reação muito positiva. Eu vejo a Secretaria de Educação, e aproveito para saudar o secretário, Frederico Amâncio, conduzindo, ouvindo, discutindo. Vejo o Conselho Estadual de Educação também fazendo esse mesmo trabalho. Vejo, não é, a Undime de Pernambuco também com um grupo de trabalho interinstitucional, ouvindo, havendo participação e também trabalhando em prol desse retorno seguro, como também as universidades. Estou achando que as universidades estão nesse trabalho. Então, penso o seguinte, não é, que nós temos uma questão muito séria, que é da desigualdade social nesse país, e que se agravou simplesmente na pandemia. Então, o que já estava assim, muito ruim, então se agrava. Então, o componente que é da própria ausência de uma articulação nacional para ter um enfrentamento que pudesse, né, de forma coordenada, enfrentar tudo isso. Acho que, no caso do governo do Estado de Pernambuco, assumiu esse papel de fazer, né, essa coordenação, e acho também, né, que nisso tudo, para garantir esse direito, tem que se pensar no estudante, principalmente, estudar também os profissionais de educação, professores, funcionários, porque eles estão hoje, mesmo nesse momento do ensino remoto, estão sofrendo muito, porque se trata de uma situação absolutamente fora de tudo que a gente imaginava antes. Estamos diante realmente de uma calamidade pública. Então, a proposta é: não vamos criar mais desigualdades, não vamos ser responsáveis por mortes e mais aflições. Então, é preciso garantir que só tenhamos o retorno com essa segurança. E outra coisa também que eu queria mencionar é que, nesse direito, né, à educação, não dá para a gente fazer coisas diferentes com o setor privado e o setor público, não. Eu acho que o direito é um só. Então, na realidade, o retorno deverá ser de forma unitária para todo o Estado. E também queria chamar a atenção, e no caso, para o presidente aqui da Assembleia e os deputados que estão aqui nesse momento, e a comissão de Educação da Assembleia, que tem uma responsabilidade muito grande do acompanhamento, e está na lei, né, de acompanhamento do Plano Estadual de Educação. Então, o fato de se ter uma pandemia não significa que acabou o plano estadual, acabou o plano nacional, o Sistema Nacional de Educação. Não. Então, acho que teria que continuar também nesse exercício de acompanhar para que as medidas que forem tomadas elas correspondam, de fato, ao que está nos dispositivos legais, tanto na Constituição, como também na LDB, como também no Plano Nacional de Educação. Então, acho que esse aí é algo assim, muito importante para que seja, né, tomado. E outra coisa também que eu queria, só para finalizar,
é que, para todos nós, o ensino remoto, o ensino híbrido, é tudo coisa muito nova. Todos estamos aprendendo, apesar de ter, não é, todo estudos, principalmente em relação à educação à distância. Mas eu também colocaria a necessidade de ouvir as universidades, a necessidade de considerar o que está sendo produzido pelos professores da educação básica nesse processo. Então, acho que é muito importante essa relação entre a universidade, as secretarias de educação. E, por último, presidente, quer dizer, para dar conta de alguma dessas coisas que a gente está sofrendo tanto, é preciso ter recursos financeiros, financiamento da educação. É preciso que o Fundeb seja aprovado agora pelo Senado no dia 20, tá? Porque, sem isso, dificilmente os municípios de Pernambuco poderão, e talvez mesmo Recife, vai poder oferecer um ensino, né, de qualidade como a gente imagina. Então, vamos defender a vida, retorno só com segurança. Muito obrigada. Nós que agradecemos as colocações da senhora, foram todas pertinentes. Dizer que o Fundeb, na minha opinião, ele é o filho dos estudantes. O Fundeb é o filho dos estudantes. O Senado não tem como não aprovar. Tereza, nossa representante aí, foi quem mais lutou aqui na comissão, ela, Paulo Dutra e outros, Jô também, todos, João Paulo, todos lutaram aqui por esse Fundeb, falaram com deputados federais e, graças a Deus, foi aprovado já na Câmara Federal. Sem ele, nós não temos praticamente educação. O secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, também lutou muito para que essa proposta fosse aprovada, e acho que ela foi muito bem aprovada. A deputada relatora fez um trabalho extraordinário. Eu queria dizer o seguinte, né? Agora vamos abrir as inscrições, está escrito Tereza Leitão, João Paulo e Antônio Fernandes. Até agora, qualquer deputado, Jô Cavalcante, ok, Jô. Vou botar seu nome aqui. O William Brígido também deve querer falar. Não sei. Então, vou passar. Já coloquei o William Brígido. Não sei se outro. Paulo Dutra também. Eu quero passar logo a palavra para a Tereza Leitão, para que ela tenha... E agradecer, Tereza. Eu sei que você tinha um outro compromisso, mas você não deixou de estar presente. É uma área que você nasceu, se criou, vive e convive dentro dela. É uma coisa impressionante como você gosta da educação. É incrível. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas vá lá. Você tem todos os direitos de falar, concordar e discordar de todos que aqui falaram. E fazer suas perguntas. Acho que o secretário de Educação, a gente tem que fazer algumas perguntas a ele e ao secretário de Saúde. Está na mão deles também essa decisão. Você, Tereza, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu vou falar, vou tentar não polemizar, porque eu vou ter que sair um pouquinho. Vou sair para uma live, mas é uma live coletiva, eu posso falar e depois retornar para não perder a conclusão desse excelente debate. Eu quero parabenizar também o requerimento que foi aprovado por unanimidade e mostrar a diferença e como a gente evoluiu de problemas da primeira audiência pública sobre esse assunto que nós fizemos no dia 3 de junho e hoje, né, agosto, 2 meses e pouco depois, o volume de problemas aumentou, porque o controle da Covid-19 no Brasil, ele é aterrorizador. O mundo, o secretário da Educação deu alguns exemplos do mundo, mas muita gente do mundo está tratando esse Covid com muito mais seriedade. Não fosse a atitude de governadores e de prefeitos, não fossem as escolas fechadas corretamente desde o dia 18 de março, talvez o nosso pranto, a nossa dor, a nossa indignação com mais de 100 mil mortes ainda fosse maior. Então, faça esse primeiro registro. Segundo, eu quero colocar também um componente pedagógico nesse debate. A gente está vivendo uma situação que mesmo o secretário André Longo, com dados racionais, e por mais que racionalmente queiramos tratá-la, com a educação não existe só dados, números, bancas, álcool gel, filtro, não existe. Até porque, às vezes, não existe materialmente tudo isso. O componente subjetivo, ele é fundamental.
Então, a gente não pode dizer que ano letivo se recupera ou não se recupera. A gente não vai recuperar o ano letivo como a experiência que estava planejada, e nem é isso que nós estamos propondo, e nem é isso que nós estamos querendo dizer, secretário Fred, quando a gente diz que ano letivo se recupera e vidas não. O que estava planejado não ocorreu e nem ocorrerá. O ano letivo, contando dias e horas, não ocorrerá. Houve um corte na aprendizagem, mas houve também uma experiência de vida, de isolamento, de novas vivências, algumas dolorosas, outras prazerosas, algumas negativas, outras construtivas, que a escola precisa, sim, ressignificar. Eu entendo que este será o novo ano letivo. E isso, como aprendizagem, é recuperável, ressignificável, reconstruído e pode até nos fazer melhores. Eu espero, inclusive, que esse novo normal ele não se limite apenas a ensino híbrido, ele não se limite apenas à utilização das mídias digitais, que nós não podemos desprezá-las de forma nenhuma, nós estamos em plena transição digital, mas não podemos também fazer o mais fácil, comprar uma plataforma aqui, utilizar uma plataforma ali, negando o protagonismo da construção do projeto político-pedagógico. Para mim, esse momento, ele podia estar sendo utilizado para isto, como falou o representante do movimento Juntos pela Educação. Todos esses elementos exigidos corretamente pelo protocolo já estão de prontidão? Na escola privada, Zé Ricardo afirma que sim, e eu acredito que na maioria delas esteja sim, porque também tem diversidade nas escolas privadas, assim como tem diversidade de estrutura também nas escolas públicas. Nós temos escolas públicas mais bem estruturadas do que algumas escolas privadas. Isso também é fato, né? Mas se a prontidão existe, a gente tem que tratar da manutenção. Então, isso está pronto para ser iniciado e para ser mantido. Eu creio que esse era o período ideal para se fazer isso nas estruturas físicas das escolas. Para os professores, o que é que está sendo proposto? Os professores estão se virando nos 30, um adoecimento físico e mental está sendo recorrente. Vai na junta médica, está sendo recorrente, porque as escolas estão invadindo as casas dos professores, a sua intimidade. Não existe mais horário de trabalho, não. É de manhã, de tarde, de noite, é um telefonema, é um grupo de WhatsApp. Isso é importante, eu acho. Isso é uma cota de sacrifício grande para manter o vínculo com o estudante e tentar diminuir essa onda que é ameaçadora e é real do abandono escolar. Então, acho que a gente tem que conjugar esses dados. Os dados que a Fiocruz apresentou em relação a jovens e crianças são gravíssimos. Os dados de contágio grave por Covid em jovens até 19 anos, de 15%, e em crianças é de 7%. Isso é muito alto para uma população etária que não é considerada de risco. Isso dá insegurança. E aí também, para concluir, presidente, a gente fica também sem um planejamento a longo prazo. Eu acho que isso está inquietando muito, tanto as redes privadas quanto as redes públicas, porque, corretamente, o governo separou o protocolo da educação, corretamente, certíssimo isso. Mas eles dialogam. Toda a tese do Zé Ricardo foi em cima disto, eles dialogam com os outros protocolos. Se abriu para um, pode abrir para outro. Se abriu para feira, pode abrir para a escola. Se abriu para banco, pode abrir para a escola. Então, qual é a mensagem que a gente pode passar em relação a isto? Eu acho que é a estrutura da escola, a função da escola, a responsabilidade, pelo menos no Estado, a responsabilidade de guarda e proteção dos estudantes que estão naquele período, né, sob o teto de uma escola, e considerar
para isso as peculiaridades das faixas etárias, né, das séries, mesmo a gente considerando, e eu sou sensível a isso, que quem vai fazer o Enem tem uma pressão e uma tensão maior, esses meninos também vão para a escola de ônibus. Então, nós temos, deputado Romário, que inferir, o deputado William Brigio preside uma comissão especial sobre isso, temos que inferir também no setor empresarial do transporte público. Não é possível que todo mundo faça sacrifício e o transporte público não faça. A terceira categoria mais vulnerável ao contágio são os motoristas de ônibus. Então, por que não abre? Por que não bota 100% da frota? Por que não organiza melhor os horários? Então, vejam que tudo tem um fio que se comunica. Então, nesse aspecto, eu acho que a comissão está de parabéns. Os palestrantes que aqui vieram nos elucidaram bastante e concordo com o presidente. Vou voltar para ver se dá tempo de eu votar no seu encaminhamento e que a gente possa ter, sim, um posicionamento formal da comissão, como forma de contribuir com o debate, entregue ao governador do Estado com as duas testemunhas principais que estão tratando essa questão no âmbito do governo do Estado, o secretário de Educação e o secretário de Saúde. Destaco a importância da relação interfederativa, os prefeitos reagiram, a gente até tinha convidado a AMUP hoje, ela não pôde vir, reagiram a um início sem muita condição, e além dessa relação interfederativa, também a relação intersetorial. Eu acrescento o secretário Fred e o secretário André Longo. Além da Secretaria de Educação, além da Secretaria de Saúde, também a assistência social, que precisa ser ouvida. Muito obrigada. Ok, Tereza, muito obrigado aí por suas palavras. Você tem agora uma live para participar. Nós vamos dar a palavra mais a outro deputado. Queremos ouvir o secretário ainda, os dois secretários, qualquer um dos participantes também da reunião de hoje. Nós não temos hora para terminar, temos hora para tomar uma decisão. E vamos tomar uma decisão levando ao governador para que ele discuta com o seu núcleo de acompanhamento, de providências a essa pandemia, que realmente precisa, e o governador tem sido braço forte, junto com os secretários, junto com o Procurador-Geral do Estado, doutor Hernani Médici, com o doutor Sérgio Fred Amâncio, com o nosso secretário de Saúde, André Longo, todos eles. Eu queria passar a palavra agora para o nosso companheiro, amigo, ex-prefeito do Recife, tá? Pela quarta ou quinta vez deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador comigo também, começamos na vida pública juntos. João Paulo, você tem 5 minutos, João, e mais 2 de tolerância. Presidente, eu quero dar já quase meu boa noite a todas e todos. Falar primeiro, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Eu acho que essa disciplina com os horários tem sido muito importante para ter um bom rendimento. Parabenizar todos que interviram, os dois secretários, Fred e André Logan, os representantes do movimento sindical, Elmito e o nosso companheiro Fernando, e nos demais membros. Eu, deputado Romário, eu gostaria só de acrescentar algumas discussões políticas a esse processo. Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um governo realmente criminoso do governo federal. Porque numa pandemia como essa, o problema da educação não é só nas cidades de Pernambuco, é no país inteiro. No momento onde, numa situação que você vive como essa, de a mais grave crise sanitária da história do Brasil, você não ter o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação coordenando esse processo nacional, isso, para mim, é uma atitude extremamente criminosa. Segunda questão, parabenizar a condução dada pelo governo do Estado e pela condução como os secretários vêm dando a responsabilidade que vem tendo na condição da responsabilidade na condução desse processo. Acho que o perigo é eminente. Eu acho que não se justifica
mesmo que em determinadas situações, se voltou com algumas dificuldades ou algumas ameaças, mesmo com todo o protocolo, nós não podemos colocar isso como argumento para que a educação volte. Eu acho que esse não é o caso, até porque nós sabemos a dimensão e as implicações, a amplitude que a educação tem, como já foi colocado aí, no transporte público, na família, das crianças com os avós, com os pais, etc., a contaminação, a questão do próprio corpo docente, vicente da escola, como é que vai ter esse trabalho de higienização dentro da escola, etc., etc., né? Agora, acho que a grande discussão que nós temos que fazer aqui é essa desigualdade dessa desigualdade social, essa miséria que a grande maioria dos brasileiros vivem. Então, eu acho que caberia, nobre deputado Romário Dias e demais membros, já fazendo a saudação ao nosso Paulo Dutra pela grande iniciativa dessa sessão, é de vermos como vamos corrigir, porque Vossa Excelência há de convir, enquanto não tiver a vacina segura, então milhares e milhares de estudantes, principalmente pobres, vão ficar privados do acesso à educação. Vai aumentar ainda mais esse patamar entre ricos e pobres. Então, eu acho que nós temos que ter uma campanha, não só no Estado, mas nacional, que possam estimular as condições para que os alunos já possam ter aulas em casas, com acesso à internet, computadores, smartphones, professores também ter acesso, e mais, deputado, capacitação para os mestres, para que possam executar suas aulas só fornecer o computador, a internet, mas os professores têm que ter as habilidades, até porque nós sabemos que nós estamos vivendo um processo acelerado de revolução tecnológica. As aulas à distância chegaram e outras atividades econômicas chegaram em folha acelerada, se acelerou com o processo da Covid-19. Então, nós temos que incluir a parcela da sociedade, a inclusão digital, combater o analfabetismo digital. Então eu parabenizo aqui as ações do governo do Estado de Pernambuco, a responsabilidade como vem conduzindo, e tenho o entendimento que as aulas presenciais só deverão voltar quando for garantido todas as condições de segurança para todos que compõem a escola e a sociedade como um todo. Então, com esse entendimento, nobre presidente, eu fui muito contemplado no conjunto das intervenções. Acho que nós não podemos ter uma diferença maior de patamares entre a população mais pobre, porque o que está acontecendo? Os alunos de classe média e da elite estão, sim, estudando, estão tendo acesso à educação através de aulas online, através de aulas à distância, através de pesquisa, e a grande maioria da nossa população não estão tendo esse acesso. E haja vista também, eu digo isso, Vossa Excelência sabe, da condição de prefeito da cidade do Recife, em muitas áreas da cidade do Recife, mesmo a prefeitura com recursos, nós não tínhamos nem condição de comprar um terreno e elaborar um projeto para construir uma escola. Por quê? Porque todos esses terrenos eram situações clandestinas dos imóveis, você não tem como legalizar a posse, então a prefeitura não pode construir, aí você aluga espaços precários. Então, a tendência, na verdade, é se aprofundar esse patamar. Então, eu espero que uma das resoluções seja, nobre presidente, dessa reunião, uma das grandes conclusões, seja uma pressão ao governo federal
e uma grande mobilização e recursos para garantir capacitação para professores para as aulas à distância, garantir acesso à internet, computadores, smartphones, para que a gente possa dar um padrão de igualdade social ao conjunto dos nossos alunos e todo o corpo docente e discente na área da educação. Por isso, presidente, eu agradeço aqui esse espaço e espero ter concluído, dentro do meu tempo, a mim destinado. Ok, João, eu quero agradecer suas palavras, dizer que quando você coloca essas suas preocupações, eu lembro muito, eu que sou do interior e convivi em fazenda, em aglomerados, vilas, vilarejos, é exatamente o sistema também na área rural, porque nós não temos, na grande distância, as pessoas participarem. E aí, meu amigo velho, o êxodo rural está crescente, mas precisamos fixar mais o homem ao campo, na propriedade familiar, para que ele possa produzir dignamente com a família. Eu gostaria de agradecer suas palavras e passar a palavra agora para a minha querida amiga Jo Cavalcante, a chefe do PSOL. Ela vai dizer agora, não sou eu, é fulana. Deixar que ela... Não, a gente é coletiva, presidente. Coletiva, vai lá. Nós somos todas coletivas. Inclusive, eu estou provocando. Inclusive, minha fala vai também em nome de Carol, de Rob, de Kátia, de Joelma. Então, presidente, eu primeiramente queria agradecer por essa audiência tá sendo feita hoje, né? É um debate muito importante e saudar também a quem está presente aqui, né? Na figura do secretário André Longo, na figura do secretário Fred, na figura do sindicato, na pessoa de Fernando Melo e dos estudantes aqui de Evandro José, que representa a UESP, né, e o corpo estudantil. É bem importante a gente trazer essas preocupações para aqui, para dentro da comissão, até porque a gente tem várias inquietações, né, sobre esse processo de volta às aulas, né? A gente vê que, por um lado, nós sabemos que há um prejuízo de aprendizagem, da socialização das crianças, especialmente as crianças que vêm das periferias, as crianças mais pobres, e para as famílias mais pobres, o quanto mais tempo que essas crianças ficam fora da escola. Desculpa que meu cachorro fica brigando aqui com a televisão, quando ninguém está dando atenção a ele. Ô, Bolinha. Aí ele fica assim, brigando. Mas, e como é menor a probabilidade de volta a essas aulas, né? Principalmente nesse período de Covid. Mas, por outro lado, é fundamental a gente considerar todos os riscos das voltas às aulas, porque é fundamental nesse processo de decisão a escuta de diferentes segmentos, né? Que é o que a gente está fazendo hoje aqui na comissão, mas de importância da política de como vai ser direcionado essa volta às aulas, né? É muito importante que se ouça tanto a categoria dos professores, aqui a gente tem o sindicato, mas os professores também têm que ser escutados dentro do contexto, né, como foi falado aqui, porque são a vida deles que vai estar também em risco na questão da volta às aulas. E também é preciso uma avaliação cuidadosa com as condições das escolas para essa retomada. A gente vê que tem algumas escolas públicas que têm alguns escalonamento de que outras, que é dentro das periferias, que a gente vê a precarização de algumas escolas das periferias, mas a recomendação sanitária, como é que vai ser dado a essas escolas, né? Como a Secretaria de Educação vai treinar de forma suficiente esses professores, os funcionários da limpeza, as merendeiras, seguranças, a pessoa da administração, e sobre as medidas de prevenção quando recomeçar essas aulas. Então, a gente tem essa preocupação dessa volta às aulas dessa forma, sabe? Também a gente tem que ter um contexto de escutar os pais desses alunos. Como é que esses pais desses alunos veem essas voltas às aulas, né? Que foi falado aqui, eu acho que em várias falas foram falado que a rede estadual e a rede privada é diferente o tratamento, né? As mulheres que não estão podendo deixar também contar com essas voltas às aulas,
para deixar suas crianças e trabalhar. Como é que está sendo visto essa situação, né? Então, uma pergunta que a gente queria também chamar a atenção aqui, essa decisão das preferenciais, tanto quanto para a decisão de 2021 e essa volta agora, né, que está sendo discutida. Qual é a realidade de todas as pessoas envolvidas, a avaliação feita, se está sendo feita com cuidado, e quais medidas e protocolos que o governo pretende implementar para proteger os alunos e professores e funcionários, se caso houver essa volta, né, que ainda tem várias preocupações. Então, senhor presidente, são várias questões que a gente está colocando nesse peso, nessa balança. Desculpa, cachorro. Ô, Bolinha! Nesse peso, nessa balança da volta às aulas. Ele esperou todo mundo falar, mas na minha fala ele está querendo latir. Então, senhor presidente, eu acho que minha contribuição é essa para trazer hoje, nesse debate, o quanto é importante essa questão das voltas às aulas, né? Qual é o peso e a medida que vai ser prejudicial para tantos pais, alunos, professores e funcionários da rede pública e privada. É isso. Ok, João, muito obrigado por suas palavras. Próxima vez você dá um iPad para o seu companheiro aí, amigo, porque o cachorro é o nosso melhor amigo. Eu queria dizer a Paulo Dutra que você vai ser o último a fazer suas colocações. Tereza foi a primeira, eu quero que você faça por fazer um fechamento. Eu queria dar a palavra agora ao meu querido amigo William Brígido, para que ele realmente traga suas preocupações nessa comissão também. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, já de início, agradecer e até parabenizar pela iniciativa do professor Paulo Dutra, nosso deputado aí, mestre, vice-presidente dessa comissão, que tem nos representado de forma muito ativa, e parabenizo aos secretários pela exposição, a todos que falaram também, os sindicatos, os representantes dos estudantes, representantes das escolas, tudo nós ouvimos com muita atenção. Fico feliz porque mostra o quanto essa casa está aberta para ouvir a população, para sentir e saber das dores das pessoas. Eu tenho recebido, como eu lido direto com a população, nós temos recebido muitos pedidos para abrir e muitos pedidos para não abrir. Os dois lados estão acontecendo. Então eu queria só com a minha fala registrar que o que eu ia falar, me senti contemplado pelo nosso eterno prefeito aí, João Paulo, que o que ele falou era o ponto que eu gostaria de tocar, que é a situação. Claro, eu sou a favor da vida. Todos nós temos a vida como base. Não há como negociar isso. Mas o que nós queremos chamar a atenção e gostaríamos de tocar no assunto é sobre a própria rede social. Será que não haveria como facilitar isso para a população mais humilde? Porque o manter as aulas de forma remota, mesmo que seja híbrida, como já foi colocado aqui, isso só coloca mais responsabilidade e peso sobre essas pessoas mais humildes que às vezes mal têm um celular na família. Eu tenho vários casos de pessoas que têm um celular só. Ou o filho estuda ou a filha estuda. Os dois não dá para estudar porque são matérias diferentes, totalmente diferentes. Não há como. Então, como nós poderíamos resolver isso? Para poder manter, porque a tecnologia veio para ficar. Nós estamos vivendo esse novo normal, isso não vai mudar. Vindo a vacina, nós podemos aproveitar e aprender com a maior escola que nós temos, que é a vida. A vida é uma faculdade. A maior lição que nos dá é a vida. E a vida está nos dando mais uma lição a nível mundial. Está todo mundo aprendendo. Desde os mais poderosos, vamos usar esse termo economicamente, até os mais humildes estão aprendendo a usar máscara, estão aprendendo a lavar as mãos, estão aprendendo uma higiene que já deveria existir, mas infelizmente não existia. Então muita coisa está mudando e vai mudar e não volta mais atrás. E nós poderíamos aproveitar tudo isso e avançar.
Agora, essa decisão, eu acho, na minha opinião, humilde opinião, ela precisa ser tomada pelos técnicos, pelas pessoas, como nós temos aí os secretários, que têm os números reais, porque, infelizmente, eu já não levo mais em consideração muita coisa que é dita na televisão, porque se seguir o que diz na televisão, ninguém vive. Dessa forma, é todo mundo se trancar dentro de casa e se acabar. E não é bem assim, a coisa não vai para esse ponto. Então, eu queria só registrar isso, agradecer aos secretários que deram aí a sua contribuição, que foi excelente para mim. Na minha opinião, tirou todas as minhas dúvidas. Eu ia fazer um monte de perguntas, mas vocês foram respondendo cada pergunta. Tanto o André Longo como o Fred Amâncio, os dois responderam os meus questionamentos. Os demais, os sindicatos, colocaram pontos de vista que são importantíssimos, o representante dos alunos também, e, claro, o Ricardo, José Ricardo Diniz também falou aí e colocou suas ponderações, que, para mim, me deixou claro e evidente que só dá para tomar uma decisão concreta, quem tem os números, quem sabe o que realmente está acontecendo, como é que estão os hospitais, o que nós temos de UTIs ou não, quantas pessoas estão perdendo a sua vida, quantas pessoas nós temos aí sendo infectadas. Ah, mas todo mundo vai ter que infectar, porque é uma gripe. Sim, eu não estou levando para esse lado. A questão é, estamos preparados ou não preparados? Devemos agir agora ou não? Bem, está aí, esses são os meus 5 minutos. Eu agradeço ao senhor presidente, parabenizo pela iniciativa, parabenizo a própria comissão, porque realmente hoje nós tivemos aí um debate excelente. Eu saio daqui satisfeito e com uma visão clara de tudo que está acontecendo e uma opinião se deve ou não voltar às aulas. Deus abençoe a todos, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, William. Muito obrigado, amigo. Eu fico muito satisfeito com as suas colocações e ficar claro de que cada um foi respondendo as perguntas. Eu acho que você colocou o ponto fundamental. Eu também me senti bastante contemplado com as colocações do secretário Fred Amâncio, do secretário André Longo, cada um e dos próprios companheiros deputados. Vamos ouvir agora o Antônio Fernandes, que está lá no Sertão, desde cedo chegou aí para poder ouvir a nossa participação, e eu havia convidado ele como um convidado especial, porque ele sempre está presente na reunião da educação, pessoa interessada na matéria. Ele está hoje, deve estar em Araripina, mais ou menos. Está em Ouricuri. Ouricuri, está lá no nosso sertão. Então, Vossa Excelência está com a palavra, faça suas colocações, suas perguntas. Depois vamos ouvir Paulo Dutra e ouvir os dois secretários. Eu queria ver se ouvia o secretário de Educação por último, para ele fazer até um fechamento no que vai falar também o secretário de Saúde, que é o responsável para deixar a gente, todo mundo vivo. Mas nessa live, nessa reunião, ele vai ficar ouvindo as colocações do secretário de Educação para que a gente possa realmente tomar uma decisão acertada aqui nessa comissão hoje. Então, está com a palavra o nosso amigo Antônio Fernandes. Eu queria cumprimentar e parabenizar a você, Romário, pela excelente palestra que está sendo feita. Eu achei muito importante de ser discutido. Eu acho que é um tema muito importante para ser discutido, até para subsídio para o próprio governo do Estado tomar uma decisão. Queria cumprimentar também o secretário Fred Amâncio, André Longo, o professor Arthur Sena, do Conselho, José Carlos Diniz, Fernando de Mello, o Elton Bezerra, Evandro José, Cristina Raposo, Daniel Marques, Márcia Ângela, e os colegas que falaram aí, Tereza, João Paulo, Jô das Juntas, por último, William Bridge. Eu queria falar sobre uma coisa importante, que foi exatamente a questão de um pesquisador, Eduardo Massad, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele fez um estudo sobre essa questão da volta às aulas. E ele fez um estudo pegando um quantitativo de 500 mil alunos retornando à escola, onde constatou que, nesse estudo, ele colocou que o pessoal seguia todos os protocolos de distância mínima, de máscara, de tudo. Mesmo assim,
teria uma taxa de contágio de 1.700 contágios por dia. E, no final, também de 38 mortes. Então, isso independentemente de pegar ônibus, como disse, se eu não me engano, Fernando Melo, desse pessoal pegar ônibus, só está na escola. Então, isso é muito preocupante, porque significa 1.700 contágios por dia de um grupo de 500 mil pessoas, significa maior que a taxa de hoje, que é de Pernambuco, que é cerca de 1.000 contágios por dia. Então, isso é muito preocupante e podemos, quer dizer, no universo, nós temos em Pernambuco uma população de 9 milhões e 500 mil habitantes, quando, na realidade, só foi contaminado até agora 105.982 pessoas. Significa 1,11% da população de Pernambuco que foi contagiada. O restante, praticamente, 89% aliás, 98% praticamente está para ser contagiado. Então, é muito preocupante esse número. Então, é um número que foi feito por um professor, fez um estudo sobre relação a isso. E nesse estudo não está nem a questão de pegar ônibus, pegar metrô, uma série de coisas, só está na escola. Então, então é importante verificar esse estudo. E tudo que foi feito, que foi dito aí, eu acho que é importante, mais importante do que perder um pouco de aprendizado, é perder a vida. A vida não tem preço. Então, a gente tem que valorizar a vida acima de tudo. E devemos então, raciocinar em cima desse estudo. É um estudo feito por um professor que tem um conhecimento profundo e deve ser refletido. Porque, se a gente voltar, nós temos cerca de 2 milhões e 400 mil profissionais de educação entre professores e alunos. Significa 25% da população. Se essa população voltar, a gente pode exatamente ter uma taxa de contágio até maior. E nesse estudo do professor, ele disse que em 10 dias duplicava esses valores, de 1.700 passava para 3.400 e quadruplicava isso em 15 dias. Então, é preocupante, é um estudo sério e a gente gostaria de... Então, de forma que a gente acha interessante que, como tem a possibilidade de ter uma vacina, talvez no próximo ano, eu acho que é muito menos prejuízo investir na tecnologia, como bem falou William Brígido aí, e também João Paulo, para a gente continuar na aula à distância, porque com isso, pelo menos, vai evitar novos ciclos. Porque, veja bem, esse ciclo que está aí permanente de 1.000 mortes por dia pode se alterar com uma decisão dessa, porque só em 500 mil alunos e professores, se você botar 2 milhões, isso pode realmente ficar uma bola de neve. Então, é importante a gente levar, porque a estatística é importante nesse estudo. De forma que a gente acha que é interessante manter o ensino à distância e que, se possível, no próximo ano, depois da vacina, tem possibilidade, já tem várias vacinas sendo elaboradas aí, a gente voltar com mais segurança. Nesse sentido, eu acho que é importante. Queria parabenizar o doutor André Longo, o doutor Fred, o próprio governador, pela condução que está tendo do Estado de Pernambuco, valorizando a vida, valorizando os técnicos, e nesse sentido eu acho que Pernambuco vai continuar nessa condução. Muito obrigado e parabéns a todos, principalmente a comissão e todos que fizeram a palestra nesse momento. Muito obrigado e Deus abençoe a todos nós. Ô, Antônio Fernandes, nós que agradecemos a você, Antônio Fernandes.